Muy buenos días a todos. Good morning to all. On behalf Bom of the dia a Intermediate todos. Growth Em Bank nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento e BID Invest, convido a todos ao lançamento da plataforma de transparência dos títulos verdes, uma iniciativa para promover os investimentos verdes, atraindo investidores privados para a América Latina e o Caribe. O evento será em inglês, com serviços de interpretação em português e espanhol. Se quiserem ouvir esse diálogo em outro idioma, cliquem, por favor, no ícone do globo na parte inferior da tela. Repetindo, o evento é em inglês, com interpretação para o espanhol e português. Se quiserem usar outro idioma, por favor, selecione o idioma no globo na parte inferior da tela. Convidamos a todos a comentarem o que estão vendo usando a hashtag Green Bonds ou Bônus Verdes em espanhol e em inglês. Aqui nós temos o presidente Maurício Claver Carone, que fará a abertura do evento. Maurício, com a palavra. Se está aqui hoje, é porque concordam que a recuperação pós-Covid oferece uma oportunidade para acelerar a transição para uma economia resiliente. Mas isso ainda não é garantido. Os governos têm muitas dificuldades e não podem financiar sozinhos essa transição. Algumas estimativas mostram que mercados emergentes exigem trilhões de dólares para lidar com as dificuldades da mudança do clima. E o mercado privado só vai contribuir com um quarto desse valor. Mas em 2020, muitas empresas tinham mais de 100 trilhões de dólares em ativos privados e muitas empresas querem usar esse dinheiro em projetos ESGs, ambientais, sociais e de governança. E agora temos a oportunidade de atrair esses investidores, desde que haja regras claras. Podemos, assim, atrair recursos para reduzir a pobreza, criar empregos e criar uma infraestrutura verde. Tudo isso pode criar benefícios sociais e ambientais. Então, como podemos garantir que a América Latina e o Caribe possam aproveitar essa oportunidade? Algumas instituições financeiras, como o BID, têm um papel a desempenhar para criar sinais para o mercado e para assumir um risco que o mercado privado não pode fazer nesse momento. Nós vamos facilitar, por exemplo, a emissão dos títulos verdes, porque essa é uma maneira comprovada de aumentar a escala dos projetos na economia verde. O BID vem apoiando 30% da emissão de títulos nessa área e vem alavancando também fundos privados. Vamos continuar trabalhando. Estamos estabelecendo novas referências nesse mercado, mesmo durante a pandemia. Por exemplo, o Equador emitiu o primeiro título social soberano. O México também tem um título de sustentabilidade e o Chile também teve uma emissão social no último ano. A América Latina e o Caribe têm um grande potencial para crescimento nessa área. Nós somos apenas 2% do mercado de título verde, 1,1 trilhões de dólares em 2020. Mas para chegar ao potencial, podemos ainda fazer um trabalho na área de dados para garantir que somente os investimentos de qualidade sejam financiados, e isso inclui observar a preocupação dos investidores, melhorando a qualidade das informações, porque os investidores querem ter a certeza de que as receitas desses títulos são usadas em projetos verdes. Eles esperam receber relatórios e informações. Então, quando não há bons dados, os investidores têm dificuldade de fazer investimentos. Portanto, hoje estamos lançando a plataforma de transparência dos títulos verdes para abordar essas preocupações dos investidores, trazendo transparência e padronização na apresentação de informações. Essa plataforma gratuita oferece informações confiáveis. Ela foi desenvolvida com bancos de investimento, bem como analistas externos e outros profissionais. E a nossa contribuição para esse movimento mundial que envolve, por exemplo, a Bolsa de Luxemburgo e Nasdaq. Nossa plataforma permite que os profissionais obtenham detalhes sobre os títulos, há dados sobre o uso das receitas, a validação por terceiros e o impacto desses projetos. E isso aumentará a transparência e aumentará também a confiança dos investidores. Esse é um elemento muito importante da nossa estratégia para poder
aumentar o nosso mercado de títulos verdes. A pandemia teve um grande impacto e agora nós temos a oportunidade de realizar uma recuperação verde. Os investidores já estão prestando atenção nessa área e os mercados são sensíveis ao tema. Portanto, temos as condições para criar esse espaço na América Latina e no Caribe, como nunca houve antes. E eu tenho certeza de que, se trabalharmos juntos, vamos mostrar que a nossa região tem grandes oportunidades e pode dar grandes retornos ao mesmo tempo em que abordamos as questões da pandemia. Desta vez, a recuperação pode e deve ser verde. Muito obrigado. Muito obrigada, Maurício, pela presença aqui hoje e pelo seu discurso. Agradeço o seu entusiasmo e o seu tempo para esse tema. Hoje é um dia muito importante para o BID e agradecemos a presença de todos. Antes de chamarmos o painel, eu gostaria de mostrar um vídeo que explica algumas das funções principais da plataforma. A América Latina e o Caribe são suscetíveis a eventos climáticos frequentes, o que inclui furacões, chuvas, secas, enchentes, e os riscos ao desenvolvimento continuam aumentando. A transição a uma economia verde exige a transição de trilhões de dólares em investimentos privados. O financiamento privado sozinho não vai conseguir abordar todos os desafios. Exige-se o desenvolvimento de instrumentos financeiros inovadores, usando o mercado privado também para poder abordar essas questões. Um novo instrumento financeiro, os títulos verdes, vem ajudando os investidores a incluir projetos climáticos em seus portfólios. Desde 2014, com a primeira emissão na América Latina, no valor de 24 bilhões de dólares, começou-se esse processo e houve um aumento de 34 vezes no investimento desde então. O mercado da América Latina e do Caribe ainda são apenas 2% desse mercado global de 1 trilhão. Conforme esse mercado aumenta, os investidores vêm pedindo mais transparência e possibilidade de comparar instrumentos, procurando uma solução para aumentar a transparência e a possibilidade de comparar esses títulos. Nós criamos a plataforma de transparência dos títulos verdes para que todos possam comparar essas emissões de títulos verdes. A plataforma de transparência de títulos verdes usa a tecnologia blockchain, DLT, e presta informações sobre o impacto dos títulos num formato simples, permitindo que analistas externos possam analisar os dados e as conclusões e para que investidores consigam conhecer o status dos títulos verdes, promovendo a possibilidade de comparar e prestando informações aos interessados. A plataforma facilita, por exemplo, pesquisas como quem emitiu títulos verdes e em que mercados, por exemplo. Também pode-se ver que emissões receberam certificados e foram validados, as receitas relacionadas e também o impacto ambiental dos projetos. Qual é o impacto dos títulos verdes num mercado ou num portfólio de investimentos? Que entidades realizaram as análises externas e quais foram suas conclusões? Todos esses dados estão na plataforma. Isso aumenta a confiança e ajuda a atrair um investimento de longo prazo, explorando oportunidades na América Latina e no Caribe. Essa ferramenta de transformação, a plataforma pode ser replicada em outras regiões. Se você é um investidor, um emissor, um analista externo ou qualquer outra parte interessada nessa área, essa plataforma pode contribuir para seu trabalho. A plataforma de transparência foi possível com a participação de atores e de vários interessados. Consulte, então, no site encontrado no slide.
Em menos de 4 minutos, nós resumimos informações sobre essa plataforma inovadora. E agora temos um painel de peritos maravilhoso hoje. Para falar mais sobre o assunto, eu gostaria de convidar a Maria Neto, que é especialista principal da divisão de Conectividade, Mercados e Finanças. Ela será a moderadora do painel. Adelante, Maria. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui hoje. Nós tivemos muitas mensagens interessantes na semana passada da Cúpula do Clima, portanto, estamos muito contentes por estarmos aqui hoje. Para o BID é muito importante aumentar a escala desse mercado verde na região. Estamos fazendo um grande trabalho para aumentar a escala dos investimentos nos mercados de capitais verdes e, como já foi dito, temos um painel muito bom aqui hoje. Nós temos Juan Ketterer, que é o chefe da divisão de mercados financeiros, e ele vai falar sobre essa plataforma. Nós temos também Sean Kidney, CEO da iniciativa para os títulos climáticos. Ele falará sobre a credibilidade desses mercados. Rema Sacristã, diretora do Departamento de Operações de Investimento do BID, falará sobre o papel desses mercados para aumentar o investimento privado nessa área. E, por fim, Juan Pablo Bonilla, gerente de mudança climática, ele apresentará os planos do BID para a recuperação da região. Sem mais, eu ofereço a palavra ao Juan Ketterer e pergunto como foi que essa plataforma começou e qual é a expectativa em relação a esse instrumento tão inovador? Muito obrigado pela pergunta. Agradeço a todos a presença aqui hoje. Nós estamos agora apresentando a plataforma nesse momento. Há muitos anos, o BID Invest e o BID Lab, o grupo inteiro, vem estudando maneiras de promover o desenvolvimento de investimentos climáticos. E algo importante seria desenvolver um mercado de títulos adequadamente. Depois de muitos anos tentando trabalhar com esse mercado de títulos verdes, ainda estamos numa situação que pode melhorar, que tem um potencial para melhora, digamos assim. E, basicamente, na América Latina e no Caribe, nós estamos ainda com 2% do PIB, mais ou menos, envolvido nessa área. Isso poderia ser 8%. Então, nós temos um potencial de aumentar em 4 vezes essa participação, e isso pode ser obtido sem nenhum crescimento orgânico, simplesmente seguindo essa tendência. Estamos trabalhando com Juan Pablo, Rema, Sean, todos que estão aqui, vêm trabalhando nessa mesma área, procurando ver quais são os principais desafios. E percebemos 3 coisas. Primeiro, a necessidade de ajudar os emissores a entenderem melhor o mercado e como realizar emissões adequadas. E nós estamos fazendo esse trabalho. Então, já estamos avançados nesse sentido. Ainda não terminamos, porque ainda temos que trabalhar com muitos emissores, mas, em segundo lugar, nós estudamos o seguinte, as características dos títulos em si, e depois falarei mais sobre isso. Em terceiro lugar, nós estudamos a estrutura do mercado, e eu gostaria de falar sobre isso, porque a estrutura do mercado é a razão de ser dessa plataforma de transparência de títulos verdes. A ideia é que o mercado é imperfeito, principalmente por causa das informações. Há também outros motivos, mas principalmente o problema são as informações. Vou dar aqui um pequeno exemplo, alguns números.
observamos que, dentre todos os emissores, só 50% prestam informações sobre receitas e o que é feito com esse dinheiro que vem da emissão dos títulos, porque esses recursos devem ser investidos em projetos climáticos, e isso precisa ser informado. Isso deve ser feito dessa maneira, essas informações devem ser prestadas para garantir que os investidores que compraram esses títulos se sintam confiantes de que seu dinheiro está sendo utilizado no tipo de investimento correto. Outra informação, só 27% dos emissores foram certificados pela iniciativa de títulos do clima. Esse número está ruim, porque nós temos princípios nesse sentido para garantir que, quando dizemos que algo é verde, que o investimento é verde, que esse investimento realmente seja verde. O fato de que os emissores não adiram a esses princípios ou princípios semelhantes é realmente uma deficiência do mercado. E, em terceiro lugar, que no momento não é um grande problema, mas que no futuro será algo muito importante, é o seguinte: só 1% dos emissores prestam informações sobre o impacto. Ou seja, não é dizer que os recursos foram para um determinado investimento, mas é dizer qual foi o impacto climático de um investimento. Os que prestam informações o fazem de maneira heterogênea. Então, juntando tudo isso, o que nós vemos é que há uma situação muito complicada e custosa para o possível investidor. E isso afeta como eles investem em títulos verdes. Isso realmente acaba prejudicando o investimento nesse mercado específico. Esse é o foco essencial da plataforma. A plataforma está sendo desenvolvida para abordar essa falta de informações. Nós queremos oferecer informações de maneira comparável, padronizada e amigável e gratuitamente também. Isso é muito importante. A plataforma será gratuita para todos. Nós esperamos que isso seja um importante impulso nesse mercado que estamos querendo que desenvolva. E esperamos que ele cresça num bom ritmo também. Maria, também há a questão das expectativas para o futuro. As nossas expectativas são as seguintes. Primeiro, desde o primeiro dia, nós temos 30% do mercado nessa plataforma. Isso é muito importante. No dia 1, nós temos 30% do mercado. Então, nossa expectativa é que, em breve, teremos 100% do mercado. Isso é bastante razoável, é possível de alcançar e esperamos que ocorra rápido. Quando a plataforma estiver funcionando com massa crítica, aí podemos ampliar as funcionalidades e os serviços da plataforma. E qual será priorizado primeiro? Não sabemos ainda, porque precisamos conversar com os usuários, acompanhar seus trabalhos e ver qual é o interesse desse mercado. Então, esse é o principal empreendimento que nós temos diante de nós para o restante do ano e talvez para
a primeira parte do ano de 2022. Nós temos um instrumento e temos um título verde e estamos observando isso de três perspectivas. Uma em termos de melhoria verde, e também temos uma perspectiva do conteúdo legal relacionado aos títulos verdes. Talvez isso seja um pouco técnico, mas nós estamos tentando abordar essas perspectivas e hoje estamos investindo nessa área, mas nós não temos condições vinculantes para boa parte das questões, mas isso pode fazer parte desse título em um momento, e aí, nesses casos, teríamos uma vinculação legal. Estamos trabalhando com os colegas do BID Invest, acho que eles falaram sobre isso, com a ajuda do Juan Pablo também, que vem prestando apoio do setor privado, e nós vamos procurar aprimorar os títulos em si, mas também os investimentos subjacentes. Eu acho que eu estou passando um pouco do meu tempo, portanto, vou encerrar por aqui e depois posso responder outras perguntas. Não, o seu tempo foi muito bem cumprido e ouvimos aqui então sobre as ambições e a importância da plataforma no sentido de aumentar a credibilidade para os investidores e emissores nesse mercado. O que o senhor mencionou é muito importante, porque estamos num projeto piloto e essa plataforma vai mudar e vai se tornar mais relevante conforme o mercado for participando. Agora eu convido o Sean. O Juan já mencionou algumas questões como heterogeneidade e credibilidade, e gostaria que o Juan falasse sobre a importância dos dados relacionados ao momento pós-emissão e também sua experiência com a taxonomia e as tendências que nós temos no mundo, ou seja, como podemos usar a plataforma para criar mais credibilidade no mercado. Sean tem a palavra. Muito obrigado, Maria. Agradeço muito esse projeto incrível. Estou muito feliz. É uma oportunidade de revolucionar a prestação de informações nesse mercado e de ter uma influência mundial. O que é um título verde? É uma ideia bem simples, na verdade. É uma dívida em que se promete usar as receitas de uma determinada maneira. Só isso, não é complicado. Claro que a Maria quer saber como você vai usar essas receitas. Ela quer ter uma confirmação de que o que estão dizendo realmente será feito, mas isso nem sempre acontece, não é? Então, esse aspecto de prestação de informações, transparência, nessa prestação de informações é essencial para manter a confiança, para que a Maria tenha confiança e para que esses títulos verdes sejam bem-sucedidos e que as pessoas continuem investindo. Portanto, no mercado global, nós temos essa ideia de prestar informações. Eu não diria que isso é universal. 70% de todos os emissores prestam informações sobre o uso das receitas no mercado global e 77% falam sobre receitas e impactos na prestação de informações. Isso é bom, mas não é o suficiente. Na América Latina, esse número é mais baixo, é 53%. 53% prestam informações sobre as receitas. Podemos melhorar isso. Precisamos criar confiança nos investidores. Eles precisam saber que o dinheiro está sendo usado da maneira que prometemos, e eles precisam saber disso, precisam receber informações. Isso deve ser feito de maneira consistente. Temos que comparar maçãs com maçãs. Temos que tornar o trabalho mais fácil para as pessoas, porque se as pessoas não entenderem os templates, os modelos, porque há tanta diversidade nisso,
Então, isso se torna muito difícil. E a verdade é que nós temos várias maneiras diferentes de prestar informações na América Latina. Portanto, esse projeto procura fazer isso, prestar informações para apoiar a prestação de relatórios e informações sobre as receitas e o impacto para que os investidores e emissores tenham confiança. Os emissores devem poder usar templates facilmente, os investidores devem poder encontrar facilmente as informações. É possível, por exemplo, fazer download de informações numa planilha Excel, e isso é muito interessante, e tudo é gratuito, porque isso é parte do compromisso do BID, de apoiar o mercado latino-americano. Nós sabemos que a nossa capacidade de continuar investindo dependerá da confiança de que o dinheiro está sendo usado da maneira correta. E esse dinheiro são os nossos fundos de pensão, são nossos investimentos. Nós sabemos que há complicações e mesmo dentro dessas porcentagens que eu mencionei, 47% dos investidores, menos da metade na América Latina prestando informações, nós sabemos que há várias questões que impactam essa apresentação de relatórios. Portanto, nós precisamos melhorar isso. E eu fico muito animado por participar desse projeto. Se não acertarmos nisso, não vamos ver crescimento nesse mercado. O Juan Ketterer tem razão, nós somos uma pequena parcela, mas deveríamos ser um grande mercado, e acho que conseguiríamos isso. E nos próximos 2 anos, nossas economias serão reestimuladas e os juros vão se estabilizar, e eu acho que nós teremos uma boa oportunidade de criar esse mercado verde. Mas vamos primeiro estabelecer as bases para isso. Portanto, esses são os fundamentos para um crescimento futuro. Se as pessoas usarem isso em toda a região, que é a nossa expectativa e a nossa intenção, nós vamos ver que uma porcentagem maior de emissões será dedicada ao clima e a essa área. O que nós estamos tentando fazer é usar um instrumento para criar mudança, para que possamos fazer mudanças na economia para o futuro dos jovens, tem a ver com sustentabilidade do clima, tem a ver com o impacto do clima, mitigação, resiliência. E é por isso que isso é necessário. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Maria, Juan, por trazerem essas questões. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, debatendo esse assunto. Muito obrigada. E você destacou algo muito importante, que é o fato de que a plataforma também se importa com os emissores, ou seja, como facilitar a vida deles, como ajudá-los em toda essa quantidade de taxonomias e num mercado, às vezes, complexo que está se desenvolvendo. Então, é muito importante termos aqui esse espaço de normalização. E você também trouxe um outro ponto que é importante. Nós temos aqui uma janela de oportunidade específica para que os nossos mercados cresçam nos próximos anos. E por isso eu gostaria de passar a palavra à Rema, perguntando a ela qual é a opinião sua. Nós sabemos que já há o apoio a 20 emissores na região e há ainda muitas outras oportunidades para que esses emissores participem do mercado. Qual é a sua visão dessa oportunidade, dessa janela de oportunidade para a recuperação da América Latina e como é que você vê os títulos verdes tendo espaço para isso? Muito obrigada, Maria. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de começar parabenizando você e a Juan Antônio também por terem trazido justamente essa oportunidade e o desenvolvimento dessa ferramenta. E eu gostaria de justamente parabenizá-la pela sua participação, respondendo à sua pergunta. É verdade que a pandemia devastou a nossa região, como todas as outras, e justamente há muitas desigualdades
Por muito tempo já houve essas disparidades e isso vem nos ajudar a acelerar a recuperação da região. Falamos justamente do papel do setor privado nessa recuperação e há, sem dúvida nenhuma, um papel a desempenhar nessa recuperação. O que resta saber é como é que nós vamos fazer isso. Do meu ponto de vista, em última análise, o que há de mais importante é o setor privado fazendo o seu investimento na recuperação e através desses títulos verdes. Em geral, nesse último ano, nós assistimos a uma expansão do verde. Bem no começo do ano passado, inclusive, nós vimos um aumento de emissão de títulos relativos à sustentabilidade. E os títulos verdes aceleraram, fechando, então, o ano com números recordes. Nós estamos, então, assumindo a liderança. O Bradesco, por exemplo, um dos maiores bancos no Brasil, tem um investimento de 12 bilhões de reais, que é 2 vezes a oferta. No México, igualmente, houve a emissão do primeiro título verde, que foi certificado pelo Climate Bonds Initiative. 100 milhões de pesos, e nós, basicamente, fornecemos as garantias, o que é importante nesse tipo de instrumento. Nós vimos trabalhando no desenvolvimento desse produto. Às vezes, nós oferecemos uma garantia parcial, mas, na maior parte dos casos, participamos junto. O MDA, emitindo pela primeira vez títulos sustentáveis na região. Nós demos o nosso apoio na sua estruturação, porque queríamos que acelerassem a agenda verde no país. Assim, 20% do projeto estarão relacionados com aspectos de sustentabilidade. Assim, nós garantimos que as empresas na região tenham uma prática sustentável, porque o que estamos vendo cada vez mais é que há esse potencial de atração de mais investidores. No início, esses investidores advinham do mercado internacional, mas o que vemos hoje, investidores, cada vez mais investidores locais, cada vez com um crescente interesse em investimentos sustentáveis. Pelo número de assinaturas, nós vemos que houve um crescimento exponencial no ano passado, portanto, a demanda existe. Nós vimos, então, trabalhando com ambos os lados. Por um lado, nós incentivamos os nossos clientes a emitirem esses tipos de títulos e, do outro lado, nós também estamos trabalhando como cofinanciadores, fazendo com que todos pensemos neste instrumento como uma oportunidade para realmente promover o desenvolvimento na região. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu queria só avisar a vocês que depois teremos uma outra rodada de perguntas, mas achei muito interessante, Gemma, que você tenha destacado que, primeiramente, a nossa região veio se beneficiando não apenas de títulos verdes, mas também títulos relacionados com temas sociais, como o de gênero. Uma coisa muito interessante de se ver, principalmente por aquilo que você mencionou. Apesar da
crise econômica, isso vem representando uma grande oportunidade para o mercado de sustentabilidade, o que é uma grande oportunidade de recuperação, por um lado. E há também uma boa mensagem também em relação aos investidores locais, não apenas emissores locais, mas investidores locais. Passando para Juan Pablo, falando dessa oportunidade de recuperação, nós sabemos que o BID tem planos bem ambiciosos em relação à recuperação sustentável e também em outros setores, como é o da biodiversidade. Gostaríamos de ouvir um pouquinho a sua perspectiva em relação aos andamentos e desenvolvimentos e a ambição do BID. Muito obrigado, Maria. Primeiro, eu gostaria de parabenizar você e toda a equipe que vem trabalhando nessa plataforma. Como disse o Sean, nós estivemos diante dessa lacuna por muito tempo e hoje é ótimo nós podermos ver como a tecnologia, a blockchain, nos ajuda a preencher essa lacuna na emissão de títulos verdes e de finanças sustentáveis, em geral, na região. Como foi dito aqui, um dos grandes pilares da visão, em geral, será a da sustentabilidade climática. Nós devemos lembrar que essa recuperação na América Latina, no Caribe, tem que ser sustentável, tem que ser inclusiva, e uma questão muito importante será a infraestrutura sustentável. Nós, no banco, vimos trabalhando nisso também relativamente à energia e mobilidade. Nós vimos trabalhando para a próxima fase na mobilidade, nós examinamos os diferentes níveis, o transporte, o setor de transporte e a questão das eficiências. Nós vimos trabalhando, portanto, no BID com parceiros neste setor da mobilidade e há uma coordenação também junto ao setor privado em relação a investimentos nessas eficiências. Eu acho que o desenvolvimento rural também será muito importante do ponto de vista de utilização sustentável. Muito se fala de florestamento e, mais uma vez, a conectividade vai fazer parte importante dessa agenda. Como sabem, o nosso presidente acaba de anunciar uma nova iniciativa para os próximos 5 anos pelo Banco para a Amazônia, falando-se aí de perspectivas sociais, utilização sustentável, florestamento, etc. Ou seja, tudo isso está interligado para a recuperação. Uma questão muito importante, Maria, em relação à América Latina, ao Caribe, tem a ver com a forma como nós poderemos apoiar, não apenas os governos, mas também os setores privados e outros em relação à resiliência. Como é que nós podemos ajudá-los a tornarem-se resilientes, trazendo soluções verdes? E temos trabalhado na agenda da biodiversidade. Acho que o banco e outros vêm trabalhando para demonstrar essa ligação entre clima e futuro. É por isso que nós movemos a nossa agenda e fazemos esse link entre sustentabilidade e biodiversidade. Nós sempre falamos sobre a importância do título azul no Caribe, relacionado aqui com os oceanos. Esse é um ponto importante e inicial, mas os títulos serão um instrumento para muitas dessas questões já mencionadas. Começa-se a trabalhar nas cidades. Nós temos um projeto importante para Barranquilha, para se tornar a primeira cidade ou a biocidade para a região. Vai se falar aqui da sustentabilidade e também como isso tudo será uma solução para a recuperação, para o emprego. E os títulos, como disse o Juan, no futuro podem vir a complementar esses esforços, em que nós vamos precisar mobilizar os recursos, mas uma outra coisa muito importante é também ter essa cidade construindo-se para o futuro. Assim, Maria,
Nós já vimos discutindo isso. Eu espero que nós possamos também ter esse debate sobre o Amazonas com os ministros da região, falando dos títulos verdes, mas também pensando nos bancos, trabalhando naqueles territórios. Apenas para concluir, vejo tudo isso como um grande esforço para fazer essa conexão entre as várias partes interessadas da região. Títulos verdes serão uma grande ferramenta no futuro para as cidades, para o desenvolvimento rural, para o setor privado, e ligando tudo isso com a biodiversidade, como você própria mencionou, Maria, a agenda azul, que é tão importante quanto a agenda verde. Tudo isso pensando no futuro. Muito obrigada. Eu agradeço, Juan Pablo. Voltando a você, Juan. O Juan Pablo mencionou algumas coisas importantes. No início, os títulos verdes estavam mais voltados para as questões de eficiência energética, etc., mas há todo um potencial de outras áreas, transporte, mobilidade, biodiversidade e outras oportunidades. Há também a questão da promoção das infraestruturas nas cidades, a emissão desses títulos para esses mercados. E, na sua opinião, quais seriam outras maneiras de desenvolver o mercado? Na sua opinião, o que vem a seguir, não apenas em relação a essa plataforma, mas também em termos de apoios do nosso grupo? Algumas observações finais, sem dúvida nenhuma, Maria. Eu acho que hoje nós nos vemos numa situação em que nós temos que realmente ter muito cuidado, porque, por um lado, é claro que nós temos que apoiar e promover esses tipos de iniciativas, mas, por outro lado, nós não podemos dar apoio à confusão ou desacertos. É por isso que acredito que essa plataforma realmente vem agregar um valor neste contexto, porque hoje nós temos a oportunidade, justamente pela contenção da entropia das informações, por assim dizer, tudo isso concentrado nessa plataforma, o que pode ser ainda expandido através de outros instrumentos que serão fornecidos à região para o financiamento da região. De forma que eu acho que é algo que tem um interesse duplo, não apenas a questão e o interesse dos títulos verdes já comprovados, mas também essa visão em direção a novos instrumentos com outros perfis, como instrumentos de financiamento, mas também em relação à sua aplicação do ponto de vista da qualidade de financiamento. Isso aí seria mais uma extensão dessa plataforma, da forma como eu já vinha mencionando anteriormente, em relação ao futuro próximo, para a agregação de serviços complementares. Acho que é um ponto importante que também merece mais discussão. Obrigado. Ou seja, muita coisa ainda a ser desenvolvida de nossa parte quando se pensa de novos instrumentos para esses setores. Sean, e do seu lado, você vem trabalhando na região, já sabemos que não estamos tão fortes assim em relação às informações que são prestadas, o que pode ser feito quando se pensa no futuro, pensando aí no mercado de títulos sustentáveis na América Latina? Como é que o Juan Pablo e a equipe podem trabalhar para melhorar a situação e aumentar um pouquinho esse percentual? Eu acho que nós precisamos trabalhar a questão da soberania. Apenas um percentual irá trabalhar visando o nível mais elevado. Primeiro, eu penso aqui na Comissão Europeia, haverá a emissão de títulos sociais, mas nós teremos 3 bilhões de euros em termos de emissões de títulos verdes apenas. Isso significará um grande pontapé
no mercado. Além disso, nós veremos também muitos outros títulos soberanos entrando no mercado. Nós já vemos e já sabemos que existe isso na região, já seguindo ao sucesso dos títulos sustentáveis. Nós vemos aí no Chile, por exemplo, dólares, pesos, etc. Vamos trabalhar nos soberanos, obter maior transparência, porque aí, quando se caminha nessa direção, fica muito mais fácil desenvolver o programa. Do ponto de vista global, eu acho que nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos examinar a forma de incentivar os soberanos, aumentando a plataforma para crescer o mercado, ou seja, nós temos que trabalhar nos soberanos, assim como nós os vemos nos mercados regulares de títulos, não só em termos de liquidez, não só em termos de definição de preços, mas também a forma como se deve trabalhar adequadamente, de forma modular, fazendo-se uso de gabaritos ou templates. Tudo isso vai ajudar na recuperação do programa. Este seria o meu principal conselho. É claro que há outros fatores importantes, o desenvolvimento de bancos de desenvolvimento que tem a sua influência, mas nada irá superar o soberano. Nós sabemos que a Colômbia está indo nessa direção, o Peru também, e há outros países ainda na região. Então, é isso que é nessa direção que nós devemos caminhar, Maria. Pode contar conosco, Sean. Nós já vimos trabalhando nisso bastante e há muita notícia por vir por aí. Rema, você falou um pouquinho de novas classes de ativos. Você pode detalhar um pouquinho mais como nós podemos trabalhar nesses investidores, nos mercados, através dessas novas ideias? O que pode ser oferecido? Você falou de garantias e alguns outros instrumentos. Talvez você possa fechar falando um pouquinho sobre as iniciativas que já estão em andamento nessa direção. Obrigada. Nós, nesses últimos anos, vimos trabalhando no desenvolvimento desses novos ativos juntamente com o BID. Basicamente, nós fazemos três coisas. Primeiro, fornecemos algum tipo de plataforma financeira. Na maior parte dos casos, nós vimos dando o nosso apoio integral ou parcial na emissão desses títulos, principalmente para aqueles emissores que trazem investidores verdes, não apenas internacionais, mas locais. Assim, nós compramos também parte dessas emissões, porque nós vimos trabalhando nas primeiras emissões de títulos diferentes, como, por exemplo, como eu falei, o primeiro título verde da região, o primeiro título de gênero na região, e assim por diante. Também o primeiro título social no Peru, por exemplo, ou seja, primeiros, muitos primeiros. Nós demos esse apoio e era o que nós queríamos acrescentar como investidores. Então, às vezes, fornecemos igualmente garantias. Na maior parte dos casos, nós apoiamos ou fornecemos garantias parciais, tornando possível a elevação da classificação local para os emissores. Como nós sabemos, a maior parte desses emissores estão buscando a nota classificatória, e para conseguir isso mesmo localmente, precisam desse tipo de aperfeiçoamento, de apoio, e é isso que nós fornecemos. Em outros casos, nós também trabalhamos, como fizemos no Brasil, oferecendo um apoio à estrutura. No Brasil, houve incentivos fiscais para certa retenção desses papéis. Assim,
trabalhamos em nível parcial e integral. Aí estão, portanto, alguns ângulos do nosso trabalho. Há também projetos de cooperação técnica, e justamente nós trabalhamos com o BID em diferentes projetos. Por exemplo, nós ajudamos os nossos clientes a desenvolver os seus arcabouços, ajudando-os a trazer as certificações. E uma terceira parte ainda é a criação e divulgação de conhecimento. Hoje, nós vimos trabalhando junto com o BID e estamos dando conta de aproximadamente 30% do mercado nessa criação de conhecimento. Portanto, nós vimos participando junto com o BID nesses desenvolvimentos. Isso tudo visando aí a divulgação e a difusão dessas informações. Tudo isso faz parte da caixa de ferramentas, por assim dizer, para realmente incentivar esse mercado, para crescer a confiança e para que se pense no mercado da América Latina e do Caribe com grandes potenciais, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Mais uma abordagem holística. Juan Pablo, para finalizar, nós falamos na semana passada sobre a cúpula do clima e como é que você vê tudo isso no futuro, somente do ponto de vista de financiamentos climáticos. Como é que nós podemos promover ainda mais os setores? Como é que vamos avançar? Obrigado, Maria, todos que estão aqui. Hoje, eu gostaria de dizer que nós temos uma meta interna, 25% como grupo, mas todos juntos, setor privado, setor público e IDB Lab. No ano passado, devido à pandemia, foi muito difícil alcançarmos essa meta. Na verdade, nós trabalhamos mais na liquidez para enfrentar a Covid no setor público. No entanto, nós temos essa meta e para dar início a esse processo, nos alinhamos, o Maurício, o presidente do BID, pediu ao nosso grupo que trabalhássemos nesse alinhamento já para 2023, e como foi dito aqui, haverá grande oportunidade para trabalharmos nessa agenda: clima, diversidade, resiliência e desastres naturais, tudo isso através da recuperação verde. Como foi dito também, Maria, a continuidade do trabalho pensando cada vez em termos mais importantes através da economia verde, ou seja, como é que nós podemos ajudar o setor privado e público, e isto também através de inovações. É isso que está à nossa frente aí para os próximos anos. Eu estou muito feliz de fazer parte e termos esse apoio no nosso banco. Eu agradeço muitíssimo, foi um painel excelente, foi ótimo conversar com essa equipe sobre a promoção do mercado verde. Passo a palavra para a Adela. Muito obrigada, Maria, muito obrigada ao painel. Tivemos mais de 700 pessoas aqui no nosso público, há muitas perguntas que serão encaminhadas, eu prometo, mas acho que chegamos ao final da nossa sessão e vou passar a palavra para Moisés Schwartz, gerente do setor de instituições para o desenvolvimento do BID. Muito obrigada, Adela. Chegamos aqui ao final do nosso programa. Apenas algumas palavras de encerramento. Primeiramente, muitíssimo obrigado, Juan, Maria, Juan e Rema, por fazerem tudo isso acontecer. Como foi dito aqui, o mercado verde e sustentável é um grande instrumento para a América Latina e o Caribe
poderem recuperarem-se e seus investimentos. Na verdade, nós vemos investidores em todo o mundo buscando cada vez mais ativos sustentáveis e verdes. O mercado de títulos temáticos vem crescendo de forma exponencial e vai chegar a 1,1 trilhão de dólares até 2020, ou chegou, melhor dizendo. Há também um valor agregado de emissões, 80% dessas emissões sendo nesta área. E a nossa região tem muita oportunidade para promover esses investimentos através da sua matriz de energia muito limpa e uma infraestrutura. Devido aos seus problemas internos, até agora a região só respondeu por 2% desse mercado. Essa tendência, na verdade, significa que há grandes oportunidades de alavancagem e que podemos crescer, pelo menos, por 3 vezes. Eu gostei muito de ouvir, através dessa conversa, a forma como podemos ajudar a região para trazer mais assistência e instrumentos para o setor. Tenho orgulho de dizer que apoiamos mais de 30% das emissões em termos de volume na região e estamos acompanhando os bancos nacionais e instituições privadas. Conforme esse mercado verde desenvolve, é importante apoiar sua credibilidade, pois os investidores querem garantir que as receitas sejam usadas para projetos verdes e eles querem saber também o impacto de seus investimentos. A relevância da transparência, a necessidade de harmonização na prestação de informações surge como um aspecto muito importante para a evolução do mercado. E é isso que essa iniciativa da plataforma de transparência para os títulos verdes apoia. Precisamos criar padronização na prestação de informações sobre receitas e o desempenho desses títulos. A plataforma considera a necessidade de informações de cada emissor e seus compromissos. Para as partes externas, ajuda a informar informações sobre as revisões e análises. Para o investidor, é uma maneira simples para que se possa entender o impacto dos investimentos. Além disso, o processo pode criar um diálogo, inclusive sobre a taxonomia e iniciativas regulatórias fora da nossa região, por exemplo, com relação aos padrões europeus para harmonizar as abordagens. Muitos atores contribuíram para essa plataforma desde a sua concepção. Temos parceiros técnicos muito fortes, como a Iniciativa para o Clima, a Bolsa de Luxemburgo, Nasdaq, IAKFW e o Fundo Verde. Portanto, essa plataforma certamente contribuirá e terá um impacto na nossa região. Ela é uma plataforma inclusiva, agradecemos aos parceiros como a Iniciativa Alemã para o Clima e a Secretaria Suíça para Assuntos Econômicos, que nos apoiaram no início dessa iniciativa, permitindo que todos os atores pudessem ter acesso às informações gratuitamente. A América Latina está pronta para voltar a estar no panorama dos investidores, oferecendo oportunidades de investimento, e nós acreditamos que essa plataforma é um importante passo à frente para demonstrar o potencial do nosso mercado. O Grupo BID tem um forte compromisso de alavancar os esforços, apoiando o mercado de financiamento verde na região. Temos um importante papel a desempenhar para explicar as oportunidades de investimento, tanto nas áreas verdes como biodiversidade e finanças adaptadas, que são essenciais
nessa era da mudança do clima. Essa plataforma faz parte desse projeto, estamos acompanhando tendências no mercado e esperamos que a plataforma se torne um parâmetro para a região com o potencial de ser replicada em outras regiões. Essa é uma grande oportunidade para todos os participantes desse evento e também para todos os atores do mercado, para que possam fazer parte dessa iniciativa pioneira. Esse lançamento é apenas o primeiro passo. Nós vamos continuar trabalhando, conversando com todos os atores do mercado para que alcancemos nosso objetivo. Essa iniciativa da plataforma pretende contribuir para o mercado de títulos verdes, promovendo investimentos sustentáveis na região. Eu convido a todos a que participem dessa jornada. Muito obrigado. Muito obrigada, Moisés, e agradeço mais uma vez aos apresentadores e ao público. Nós convidamos a todos a visitar greenbondtransparency.com, nossa plataforma. Observem como ela funciona e agradeço a todos a presença. Muito obrigada.